No futebol, há sempre uma de duas prioridades: ganhar o campeonato, ou garantir a permanência. E como todos sabemos, vão ter que haver equipas a ocupar as últimas posições da tabela, que ditam a despromoção para uma divisão inferior. No entanto, nem sempre foram estas a serem rebaixadas. Ao longo dos anos, alguns clubes de futebol tiveram que ser despromovidos de forma administrativa, mesmo não tendo acabado a época em posição de despromoção. Mas como é que isso é possível? É isso que vamos ver hoje. As 5 despromoções administrativas da Primeira Liga Portuguesa. Número 5, Vitória FC, 2019-2020. Um dos clubes mais tradicionais de Portugal, passou recentemente por uma despromoção administrativa, e a época anterior à despromoção, claramente indicou que algo estava errado. Na primeira volta, o Vitória estava bem seguro, no 9º lugar, mas veio uma segunda volta, e foi uma miséria. O Vitória baixou para 16º lugar, e chegou mesmo a ficar 15 jogos seguidos sem vencer, só conseguindo a manutenção na última jornada do campeonato. No entanto, veio-se a saber que o Vitória não tinha cumprido os requisitos para a inscrição nos campeonatos profissionais, e por causa disso, acabou por ser rebaixado para o Campeonato de Portugal, que na altura era o 3º escalão do futebol português. O beneficiado desta despromoção administrativa teria sido o Portimonense, que acabara a época em 17º lugar. E já que estamos a falar em incumprimento de requisitos, vale a pena referir que o Desportivo das Aves, embora tenha acabado a época em último lugar, passava por uma grave crise financeira, e também não se pode inscrever na Liga Portugal 2. Foi para o Campeonato de Portugal, e posteriormente, desclassificado da competição, após falhar as primeiras 2 jornadas. Número 4, Lessa, 1997-1998. Numa das poucas épocas em que o Lessa teve o privilégio de disputar a Primeira Liga Portuguesa, o clube acabou em 12º lugar, muito longe da zona de despromoção. No entanto, o passado acabou por caçar o Lessa, pelo que a sua despromoção veio na sequência de um caso de corrupção em 1993, quando o clube competia na 2ª Divisão B. Num jogo entre o Lessa e o Académico de Viseu, de apuramento do campeão da competição, o Lessa ganhou por 3-0. E nesse jogo, o árbitro da partida e o ex-presidente do clube foram os principais envolvidos num caso de corrupção, que acabou por ser provado nos tribunais civis em Portugal. E mesmo que tenha sido há 5 anos, o Lessa não escapou da despromoção administrativa. Número 3, Estrela da Amadora, 2008-2009. Dentro das 4 linhas, o Estrela da Amadora tinha conseguido a permanência na Liga, ficando em 11º lugar. No entanto, também acabou por ser despromovido. Em causa estava uma crise financeira tão grave, que o clube foi penalizado com a subtração de 3 pontos no final do campeonato. Mas não foi suficiente. O clube tinha dívidas a fornecedores, jogadores, fisco, segurança social, e acabou mesmo por ser automaticamente despromovido para a 2ª Divisão nível 3, pois foram proibidos de participar na Primeira e na 2ª Liga Portuguesa. Uma boa notícia é que agora, em 2023, o Estrela está lentamente a reerguer-se, e nesta época, agora na 2ª Liga Portuguesa, encontra-se em 2º lugar, com apenas uma derrota, para o Torreense. Será que a Estrela volta à Primeira Liga nesta próxima época? Número 2, Boa Vista, 2007-2008. Este é capaz de ter sido o caso mais escandaloso dos 5 que vou apresentar hoje, porque esta despromoção do Boa Vista está diretamente relacionada com um caso notório do futebol português, o apito final. Para quem não sabe, o apito final foi um homólogo do Tribunal Desportivo, relacionado com o escândalo de corrupção do apito dourado. Isto envolveu o Boa Vista, o Porto, a União de Leiria, e 5 árbitros portugueses, e todos foram afetados por este caso. Começando com o Porto, o presidente foi suspenso por 2 anos, e também foi multado em 10.000 euros, a SAD do clube também foi multada em 150.000 euros, e o clube foi penalizado com a perda de 6 pontos no campeonato, que não foram suficientes para retirar o título ao Porto. E para além disso, um árbitro ficou inibido de apitar jogos durante 6 anos, após ter sido provada a corrupção consumada do árbitro, num jogo entre o Beira-Mar e o Porto em 2004, que acabou em 0-0. E houve outro árbitro que foi suspenso por 4 anos, e os seus auxiliares também foram punidos com 2 anos e meio de inatividade desportiva, num caso relativo a oferecer fruta antes de um jogo entre o Porto e a Estrela da Amadora. Embora já tivesse terminado a época em último lugar, a União de Leiria também viu serem subtraídos 3 pontos, e o seu presidente ficou suspenso por 1 ano. Houve também um árbitro que ficou impedido de quaisquer funções na arbitragem durante 2 anos e meio. Mas nada disso se compara com o que aconteceu ao Boa Vista.
O presidente do clube foi suspenso por 4 anos, a SAD do clube foi multada em 180 mil euros, e o pior de tudo, foi-lhe aplicada uma despromoção administrativa, mesmo tendo acabado a época na 9ª posição da tabela. O Paços de Ferreira acabou por ser o safado, pois acabou por beneficiar desta despromoção administrativa do Boa Vista. Número 1, Gil Vicente, 2005-2006. Embora não seja o caso mais escandaloso, este foi sem dúvida, um caso que podia ter originado consequências muito graves para a FPF. Um episódio que chegou a meter a FIFA ao barulho, devido ao caso Mateus. O caso Mateus foi um complexo de casos judiciários na Justiça Desportiva e nos tribunais civis, que ditou a despromoção administrativa do Gil Vicente. Tudo começou quando o Gil Vicente tentou inscrever um jogador angolano chamado Mateus. No entanto, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional recusaram esta inscrição, pois o jogador teria passado a condição de jogador amador, quando foi transferido para o Lixa, e teria de permanecer pelo menos uma época como amador, antes de mudar para profissional. No entanto, o Gil Vicente não desistiu do caso, argumentando que o contrato que o jogador tinha com o Lixa era ilegal. Após várias queixas e decisões contraditórias nos órgãos da Justiça Desportiva, a Comissão Disciplinar da Liga deliberou condenar o Gil Vicente, com a descida de divisão, pelo facto de o clube ter recorrido a tribunais comuns, em infração do regulamento disciplinar da Liga, e foi aqui que entrou a FIFA. A própria FIFA intimou a FPF a disciplinar o Gil Vicente pelo recurso aos tribunais civis, e considerou mesmo que a FPF não tinha capacidade de controlar a LPFP, e que iria propor a suspensão da FPF, caso não houvesse uma decisão final. Isto iria impedir a FPF de participar nas qualificatórias para o Euro 2008, e 6 equipas portuguesas de competir na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Entretanto, a FPF emitiu uma resolução fundamentada de interesse público, e embora o Gil Vicente tivesse apresentado uma contestação à resolução emitida, o tribunal rejeitou-a, e o Gil Vicente foi rebaixado para a 2ª Liga Portuguesa, enquanto que o Belenenses permaneceria na 1ª Liga. Uma década depois, os dois clubes assinaram um princípio de acordo sobre o caso Mateus, que permitiu que o Gil Vicente subisse administrativamente à 1ª Liga na época 2019-2020, e atualmente, ainda lá compete. E antes de acabar o vídeo, vou agora mostrar as despromoções administrativas da 2ª Liga Portuguesa. Vou passar uma a uma de forma muito resumida, por isso, desfrutem deste último segmento. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem like e subscrevam para mais conteúdo do futebol português. Fiquem bem, e até à próxima.